Existe um momento na vida de todo ser humano em que ele finalmente percebe que não é o universo que está travado, é ele mesmo. Um instante em que a ficha cai com um peso quase sagrado. Você olha para a sua vida, para os seus sonhos, para tudo o que tentou construir e algo dentro de você diz: agora eu entendo por que nada mudou. Não porque você não é capaz, não porque Deus se esqueceu de você, não porque a sorte nunca te favoreceu, mas porque a batalha que você lutava lá fora sempre esteve acontecendo, na verdade, dentro de você. Talvez você já tenha repetido centenas de afirmações diante do espelho, tentando convencer sua mente de que merece prosperidade, amor, abundância. Talvez tenha preenchido cadernos inteiros com metas, sonhos, listas e planos. Talvez tenha colado fotos, recortes, frases de impacto no seu mural, esperando que o universo respondesse ao seu chamado. Talvez tenha tentado de tudo: técnicas, visualizações, segredos, meditações, conselhos, e ainda assim, olha ao redor, percebe que a sua vida continua exatamente igual, ou até pior. Agora, além dos desafios, você carrega a frustração de ter tentado com todas as forças e ainda assim sentir que nada mudou. O problema nunca foi a sua fé. O problema foi a metade da verdade que te contaram. 90% do que você escutou sobre lei da atração, mentalização e manifestação era incompleto. Não era mentira, era fragmento. Era como se te entregassem o mapa, mas arrancassem a parte mais importante, o local onde o tesouro realmente está enterrado. Disseram para você desejar, disseram para você visualizar, disseram para você repetir frases positivas, mas esqueceram de te ensinar a única coisa que realmente importa: como convencer a parte mais poderosa da sua mente, o inconsciente, a trabalhar a seu favor. Essa é a grande revelação que muda tudo. Não é a consciência que cria sua realidade, é o inconsciente. Enquanto sua mente consciente tenta te levar para frente, o inconsciente silenciosamente te puxa de volta. E ele não faz isso para te punir, ele faz isso para te proteger de dores que você nem lembra, mas que ainda governam sua vida. Imagine que a sua vida é um grande navio navegando em direção aos seus sonhos. Você está no convés, segurando o timão com força, olhando para o horizonte com coragem, dizendo para si mesma: eu vou chegar lá. Mas lá embaixo, na sala de máquinas, existe um engenheiro silencioso que opera todo o sistema. Esse engenheiro é o seu inconsciente, e ele está seguindo ordens que recebeu quando você ainda era pequena, frágil, vulnerável, impressionável. Ordens que ele jamais questionou, ordens que ele jamais atualizou. Se um dia você ouviu seus pais brigando por dinheiro, ele anotou: dinheiro ameaça a paz, evite. Se um dia você foi humilhada por sonhar alto, ele registrou: desejar demais causa dor, não tente. Se um dia você viu seus modelos de referência fracassando, ele concluiu: esforço não leva a nada, não arrisque. E, agora, toda vez que você tenta prosperar, amar, crescer, evoluir, ele puxa o freio de emergência. Não porque é seu inimigo, mas porque acredita que está te protegendo. Para ele, prosperidade é perigosa. Amor é arriscado. Sucesso é ameaça. Então, ele te impede de avançar. Não por maldade, mas por fidelidade absoluta às ordens antigas que jamais foram revisadas. Carl Jung. Sim, eu mesmo, dediquei toda a minha vida ao estudo desse engenheiro oculto. Descobri que é ele quem decide 95% da sua vida. Ele molda suas escolhas, filtra suas oportunidades, determina seus comportamentos e até define o que você acredita ser possível ou não. E eu disse uma frase que ecoa até hoje, porque contém a chave da sua transformação. Até você tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida.
e você chamará isso de destino. Destinos não são escritos pelo universo, são escritos pela psique, e a psique só muda quando o inconsciente muda. A grande verdade é esta: você nunca falhou. Sua técnica falhou nunca. Sua fé nunca falhou. O que falhou foi a ponte entre o que você deseja e o que seu inconsciente aceita. A mente consciente fala português. O inconsciente fala símbolos, imagens, emoções intensas. Você tentou mudar sua vida falando português com alguém que só entende chinês. O problema nunca foi você, foi a linguagem errada. O inconsciente só aceita comandos simbólicos. Ele só entende imagens carregadas de emoção. Ele só se move quando você ativa estados internos específicos. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. A partir deste momento, neste vídeo, você vai descobrir como abrir a porta da sala de máquinas da sua própria alma e conversar diretamente com o engenheiro que cria sua realidade. Vou te mostrar como acessar a única janela do dia em que o inconsciente está vulnerável, receptivo, maleável, e como usar esse momento para instalar novos programas que mudarão sua vida da forma mais profunda que você já experimentou. Vou te ensinar a linguagem secreta que sua psique profunda entende. A linguagem que Jung decifrou ao estudar sonhos, símbolos, arquétipos, mitos, imagens primordiais. Você vai descobrir por que suas tentativas anteriores falharam, como usar emoções para reprogramar crenças, como criar evidências internas que convencem o inconsciente, como transformar sua mente em aliada, não inimiga, e como ativar a força criadora que sempre esteve adormecida dentro de você. E antes de continuarmos, eu quero que você comente agora aqui embaixo uma frase que abre esse portal interior. Eu escolho despertar meu inconsciente. Escreva isso, declare isso. E se você quer continuar essa jornada profunda comigo, se inscreva agora no canal Mentalidade Inabalável. Porque cada vídeo aqui é um mergulho psicológico que transforma consciência em poder e poder em destino. A partir de hoje, sua vida não será conduzida pelo acaso, será conduzida pela consciência desperta. Prepare-se. O que vem a seguir é a chave da sua transformação. Se você realmente deseja transformar sua vida, precisa compreender algo que todos os grandes mestres, de Neville Goddard a Jung, apontaram como o verdadeiro centro da manifestação. Nada muda fora até que você aprenda a se comunicar com o poder silencioso que vive dentro de você. Não é uma técnica, não é um ritual, não é uma frase mágica. A verdadeira revolução acontece quando você descobre como falar com a parte da mente que realmente governa a sua realidade. A partir deste ponto, você vai entender. Porque apesar de todos os seus esforços conscientes, sua vida insistiu em permanecer no mesmo padrão. Não era falta de fé. Era falta de acesso ao núcleo que realmente cria a sua experiência, o inconsciente. Respire fundo. Esvazie a mente por alguns instantes, porque agora você vai entrar em territórios que talvez ninguém tenha te explicado antes. Territórios que definem, silenciosamente, cada decisão que você toma, cada relação que você atrai, cada limite que você rompe ou mantém. Deste bloco, você começará a enxergar sua vida como ela realmente é. Não um conjunto aleatório de eventos, mas um reflexo exato das programações que sua mente profunda mantém ativas desde a infância. E ao compreender isso, você finalmente entenderá como assumir o comando do que antes parecia destino inevitável. A vida se torna completamente diferente quando você percebe que sua mente consciente é apenas a ponta do iceberg. Uma pequena ilha cercada por um oceano vasto, misterioso e infinitamente mais poderoso.
É no fundo desse oceano que sua vida é realmente criada. Enquanto você lê estas palavras, existe uma força trabalhando silenciosamente dentro de você. Uma força que molda suas reações, seus medos, suas preferências, seus impulsos, seus fracassos e até suas vitórias. Você não a vê, mas sente seus efeitos. É como se houvesse um maestro invisível regendo uma sinfonia que você acredita ser aleatória, quando na verdade está seguindo um padrão perfeitamente coerente para aquilo que sua mente profunda considera seguro. Jung dedicou toda a vida dele a mapear esse território oculto. Ele mergulhou nas sombras humanas, nos sonhos, nos símbolos, nos comportamentos que repetimos sem saber porquê. E ele descobriu algo que poucos têm coragem de encarar. Não somos movidos pelo que pensamos. Somos movidos pelo que está escondido. Imagine agora que você está dirigindo um carro por uma estrada desconhecida. Suas mãos estão no volante. Você escolhe a velocidade, olha para o mapa, decide a direção. Mas há alguém no banco de trás, um passageiro silencioso, alguém que de tempos em tempos sussurra comandos, às vezes com firmeza. Vire agora. Outras vezes com medo. Pare, não siga, isso é perigoso. E você obedece sem perceber. Você acredita que é uma escolha sua, mas não é. Esse passageiro invisível é o seu inconsciente. E ele tem uma rota muito específica sobre onde você deve ir, baseada em experiências que você nem lembra. Pense nos seus primeiros anos de vida. Cada palavra que ouviu, cada gesto, cada silêncio, cada discussão, cada olhar de aprovação ou desprezo, tudo isso foi registrado profundamente, não na sua memória consciente, mas na sua mente primitiva, emocional, simbólica. Se quando você tinha 5 anos, seus pais discutiram violentamente por causa de dinheiro, a criança dentro de você registrou aquilo como verdade absoluta. Dinheiro causa destruição. Dinheiro traz dor. Dinheiro ameaça quem eu amo. E agora, quando adulta, cada vez que tenta, algo dentro de você ativa o alarme. Cuidado, não volte para aquele lugar de dor. Você chama de sabotagem, azar, falta de foco, mas é proteção. Ou imagine que você cresceu em um ambiente onde mostrar emoção era sinal de fraqueza. Toda vez que chorava, alguém dizia, engole o choro, seja forte. Para com isso. A criança não entendeu contexto, maturidade ou nuances. Ela apenas concluiu: sentir é perigoso, demonstrar vulnerabilidade atrai rejeição. E agora, quando você tenta amar, se aproximar, confiar, se abrir, seu inconsciente fecha seu coração antes mesmo que você perceba. Não para te machucar, mas para te proteger. Jung descobriu que esses programas não nascem apenas de traumas evidentes. Nascem de microexperiências, de pequenas palavras, de conversas que você ouviu sem entender, de gestos que ninguém pretendeu que fossem marcantes, mas que se tornaram leis psíquicas. A criança não pensa, ela registra. E aquilo que ela registra se torna o roteiro invisível da sua vida adulta. E esse roteiro se manifesta, sempre, sem falhar. Talvez você já tenha reparado, sempre que está prestes a ser promovida, algo dá errado. Sempre que conhece alguém especial, algo em você recua. Sempre que as coisas começam a melhorar, surge um imprevisto, um bloqueio, uma queda. Não é azar, nunca foi. É um sistema buscando coerência com o programa interno que governa a sua existência. Se o inconsciente acredita que o sucesso é perigoso, ele encontrará maneiras de manter você segura. Mesmo que segura signifique estagnada. Se ele acredita que amor dói, ele fará você se afastar de quem te ama. Se ele acredita que dinheiro corrompe, ele criará situações onde você perde, se confunde ou desorganiza suas finanças. É como um assistente fiel, extremamente competente, mas que trabalha com instruções antigas. Ele não questiona.
Ele apenas executa. Ele organiza sua vida para confirmar o que foi programado. E isso significa algo poderoso. Você não é azarada, não é fraca, não é incapaz. Não é destinada ao fracasso. Você está apenas rodando um programa antigo, e a parte mais extraordinária é que esse programa pode ser reescrito, mas não com lógica, não com frases positivas, não com força de vontade, porque sua mente consciente e seu inconsciente operam com linguagens totalmente diferentes. Repetir afirmações para seu inconsciente é como falar inglês para alguém que só entende mandarim. A mensagem nunca chega. Não importa o volume, não importa a insistência. Jung descobriu que o inconsciente se comunica por símbolos, por imagens, por emoções intensas, por sensações corporais, por arquétipos, padrões universais de energia que vivem dentro de cada ser humano, independente da cultura. Isso significa que, para reprogramar sua vida, você precisa entrar no idioma da sua alma. Precisa aprender a construir imagens interiores que falem diretamente com o engenheiro da sala de máquinas. Precisa aprender a usar emoções específicas como combustível. Precisa saber o momento certo em que o inconsciente abre suas portas para receber novos comandos. E esse momento existe, todo dia, sem exceção. Jung observou que há uma janela, pequena, sutil, mas extremamente poderosa, em que o inconsciente abaixa suas defesas e se torna maleável, receptivo, moldável. É quando a mente consciente está relaxando, quase adormecendo. Nesse instante, o guardião crítico adormece, e o que você planta ali desce diretamente para o fundo da psique. Esse é o período em que novas realidades podem ser semeadas. E é isso que você vai aprender a usar. Escreva nos comentários agora: eu estou pronta para reprogramar meu inconsciente. E venha comigo para o próximo bloco, porque é nele que começaremos a abrir a porta do território onde sua nova vida será construída. Há um momento específico do dia em que as fronteiras rígidas entre a sua mente consciente e o seu inconsciente se tornam permeáveis, quase transparentes. Esse momento não é aleatório, nem místico, nem simbólico. Ele é real, mensurável e tão poderoso que todas as tradições antigas, de místicos orientais a escolas iniciáticas ocidentais, o identificaram como uma janela sagrada para a reprogramação interior. Jung também observou esse fenômeno com precisão quase cirúrgica. Trata-se dos minutos que antecedem o sono, o estado em que você começa a deslizar lentamente da vigília para o mundo interno, onde as ondas cerebrais deixam de vibrar no ritmo acelerado da razão e entram no território profundo das ondas alfa e teta. Nesse estado, a mente consciente finalmente relaxa. O crítico interno, aquele vigia severo que julga, questiona, duvida e bloqueia, diminui a guarda. E quando ele abaixa suas defesas, você tem acesso direto à parte mais antiga, mais emocional e mais poderosa da sua psique. É como se os portões de um reino antigo se abrissem silenciosamente, permitindo que mensagens cruciais fossem entregues diretamente ao trono que governa toda a sua vida. Durante o dia, esses portões permanecem fechados, protegidos por soldados rigorosos que só deixam passar aquilo que combina com seus velhos programas mentais. Mas quando a noite cai e o corpo relaxa, esses guardas adormecem e a fortaleza interna abre espaço para uma nova verdade entrar. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas destrói a própria vida sem perceber. Porque sem saber desse mecanismo profundo, elas vão para a cama carregando estresse, medo, ressentimento, autocrítica, arrependimento e preocupações. E nos minutos mais importantes do dia,
os únicos nos quais o inconsciente está completamente receptivo, elas despejam lixo emocional dentro do próprio campo fértil da mente. Repetem mentalmente problemas, revivem discussões, imaginam cenários negativos, se veem fracassando, se repreendem por não terem feito mais. E esse ritual silencioso, repetido noite após noite, se torna uma forma involuntária de auto-hipnose negativa. Você entende o peso disso? A pessoa que adormece preocupada com dívidas está programando seu inconsciente para reproduzir escassez. A pessoa que adormece revivendo rejeições está programando seu inconsciente para afastar amor. A pessoa que adormece com medo do futuro está pedindo à sua mente profunda que crie mais medo para justificar esse estado interno. É como se tivesse sido presenteada com um jardim mágico que multiplica tudo o que você planta. Mas em vez de flores, você planta espinhos. Em vez de frutos, você planta toxinas. Então, desperta no dia seguinte sem perceber que está colhendo aquilo que semeou no silêncio da noite anterior. Isso explica por que tantos vivem ciclos repetitivos, dores recorrentes, padrões que se renovam mesmo quando a pessoa acha que está pensando positivo durante o dia. Mas existe uma forma de reverter esse processo, e é aqui que a verdadeira criação de realidade acontece. Se você aprender a usar esse momento sagrado, os minutos antes de adormecer, sua vida inteira pode começar a se reorganizar como se mãos invisíveis estivessem abrindo caminhos que antes você nem conseguia enxergar. Jung chamava esse tipo de prática de imaginação ativa, o processo de dialogar com o inconsciente por meio de imagens simbólicas carregadas de emoção. Não é fantasia, não é escapismo, é psicologia profunda aplicada, porque o inconsciente não entende palavras, lógica, números ou justificativas. Ele entende imagens, símbolos, emoções, sensações corporais e histórias completas. Por isso, se você quiser criar riqueza, não basta dizer, eu quero ser rico. O inconsciente não processa frases, ele procura imagens associadas ao que você está pedindo. E se suas memórias de riqueza estão ligadas a conflitos familiares, estresse, arrogância, humilhações ou desigualdade, ele rejeitará automaticamente qualquer movimento em direção à abundância, não por maldade, mas porque associou isso à dor. Então, sempre que você tenta prosperar, sua própria mente profunda pisa no freio. A solução não é falar mais alto, nem ser mais positiva, nem repetir frases mecanicamente. A solução é reescrever as imagens que vivem dentro de você. Você precisa construir uma narrativa interna tão vívida, tão emocionalmente coerente, tão sensorialmente completa, que seu inconsciente não apenas aceite essa realidade, mas passe a protegê-la. Precisa criar memórias futuras, cenas tão reais que o corpo acredita que já são verdade. Porque o inconsciente não distingue imaginação emocionalmente carregada de experiência vivida. Ele apenas registra, aprende e executa. Então, se você deseja abundância, não visualize números. Visualize a vida inteira que surge com essa abundância. Visualize a sensação de acordar sem medo, o silêncio de uma casa que você ama, a liberdade de escolher sem restrição, o corpo relaxado, a respiração solta, o coração em paz, a sensação de segurança irradiando do peito. Você caminhando pela sua casa com leveza, você preparando uma refeição com ingredientes que representam nutrição e cuidado, a sensação de pertencimento ao mundo. O sorriso natural, o corpo sem tensão, a tranquilidade de saber que está protegida, amparada, segura, mas isso ainda não basta. Para que o inconsciente aceite sua nova realidade, ele precisa acreditar que essa transformação não ameaça ninguém,
porque ele foi programado para te proteger, não para te elevar às custas de alguém. Portanto, inclua outras pessoas em sua visão. Mostre ao inconsciente que sua abundância também gera bem-estar, amor, estabilidade, gentileza. Imagine-se ajudando, oferecendo, compartilhando. Mostre que sua prosperidade ilumina ao invés de ferir. Só assim o inconsciente permitirá que você manifeste sem culpa, medo ou conflito com seus valores internos. Nesse estado, nesse diálogo silencioso, simbólico e profundo, você começa a reconstruir sua psique desde a fundação. Cada noite se torna uma oportunidade de reescrever destinos inteiros. Cada imagem se torna uma semente viva plantada no terreno fértil da mente. E quando essas sementes começam a germinar, a vida externa se reorganiza para refletir o novo programa interno. É assim que a magia real acontece, não pela força, não pelo esforço, mas pela aliança entre consciência e inconsciente. Essa gratidão como se fosse uma obrigação espiritual, mas o inconsciente reconhece perfeitamente quando uma emoção é autêntica ou artificial. Ele não responde ao que você finge sentir, mas ao que realmente vibra dentro de você. Por isso, o processo não é sobre se convencer, mas sobre permitir. Permitir que a imagem que você cria seja tão coerente, tão natural, tão profundamente integrada, que a gratidão surge espontaneamente, como uma respiração mais leve, como um relaxamento corporal involuntário, como um sorriso sutil que você nem percebe que fez. E é esse estado, esse exato estado, que cria mudanças reais, porque quando você entra nessa vibração de gratidão tranquila, seu inconsciente interpreta isso como prova de que a realidade que você visualiza já existe. Você não está pedindo, não está desejando, não está implorando, você está reconhecendo, está lembrando, está acessando uma linha de possibilidades que o inconsciente já considerava verdadeira, mas que a mente consciente ainda não ousava acreditar. E quando essa coerência acontece, quando emoção, imagem e intenção vibram na mesma frequência, algo extraordinário acontece. Seu inconsciente começa a trabalhar para alinhar sua vida externa à sua vida interna. E esse alinhamento não é abstrato. Ele é visível, mensurável, concreto. Você começa a perceber movimentos sutis, a intuição ficando mais nítida, as decisões mais rápidas e seguras, os encontros carregados de significado, os desvios repentinos que parecem coincidência, mas que no fundo são orientação. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, a manifestação externa de uma reorganização interna. Não é mágica no sentido infantil da palavra. É a própria estrutura da realidade respondendo ao seu novo estado psicológico. Quando seu inconsciente aceita uma nova verdade, o mundo que sempre funcionou como espelho dele começa a refletir isso inevitavelmente. Mas é importante compreender algo vital. O inconsciente não se curva à força. Ele não responde à pressa, ao desespero, à impaciência, ao medo de permanecer onde está. Ele responde ao que é vivido com presença total. E presença total significa estar completamente imerso na experiência que você cria internamente. Isso exige entrega, não controle. Exige abertura, não tensão. Exige verdade emocional, não esforço mental. Por isso, ao aplicar essa prática todas as noites, você não estará apenas visualizando. Estará estabelecendo um relacionamento íntimo com sua psique profunda, uma relação de confiança e colaboração. E quando essa confiança é construída, o inconsciente assume o papel que sempre deveria ter ocupado, o de aliado criador, não o de guardião do passado. E aqui está a parte mais essencial desta etapa da sua jornada. O inconsciente não pode ser enganado, ele não pode ser manipulado.
Ele não pode ser forçado. Ele só pode ser guiado quando você se coloca no estado emocional certo, o estado em que você está aberta para receber, pronta para permitir, disponível para transformar. É por isso que, antes de entrar em qualquer visualização, você precisa criar silêncio dentro de si. O silêncio do ego, o silêncio do medo, o silêncio da pressa. Esse silêncio abre espaço para a verdade mais profunda emergir. E essa verdade é simples. A vida que você deseja já existe dentro de você. O inconsciente não cria do nada. Ele revela o que já estava latente. Agora imagine fazer isso todos os dias. Imagine adormecer todas as noites nesse estado de gratidão tranquila. Imagine criar, noite após noite, esse filme emocionalmente coerente e profundamente simbólico que seu inconsciente compreende perfeitamente. O que você acha que aconteceria? Seu cérebro, seu corpo e sua energia começariam a responder. Sua percepção mudaria. Seu comportamento mudaria. Sua vibração mudaria. Sua vida inteira começaria a se reorganizar ao redor desse novo centro psicológico. Você perceberia que não está mais lutando contra o fluxo da vida, mas navegando nele. Por isso, tantas pessoas relatam que, depois de dominar essa técnica, tudo ao redor delas começa a se mover como se forças invisíveis estivessem abrindo caminhos. Não se trata de força de vontade, se trata de coerência interior. É isso que torna essa prática tão poderosa. É isso que torna essa prática tão transformadora. É isso que faz dela a ponte entre a sua vida atual e a vida que você sabe, lá no fundo, que nasceu para viver. E quando essa ponte começa a se formar, a jornada deixa de ser pesada e passa a ser guiada. Soa sem julgamento, sem fuga e sem condenação. Exatamente como você faria com uma criança assustada que aprendeu a se proteger do jeito errado. Porque é isso que sua sombra é. Partes de você que tentaram sobreviver quando você ainda não sabia como viver. E quando você as encara com essa consciência amorosa, algo extraordinário acontece. Elas deixam de lutar contra você e começam a colaborar com você. Esse é o ponto em que a manifestação deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural. Porque agora toda a sua psique, consciente, inconsciente, sombra, luz, emoções, símbolos, desejos, está finalmente apontando para a mesma direção. E quando isso acontece, você se torna uma força impossível de deter. E é aqui que surge o terceiro componente essencial dessa prática: a autoimagem interna. Você pode criar as visualizações mais lindas, pode sentir gratidão profunda, pode repetir frases poderosas, mas se sua autoimagem inconsciente, aquela versão interna de você que vive escondida, ainda se vê pequena, culpada, indigna ou incapaz, tudo ficará travado. Jung insistia: nada na sua vida externa pode superar a imagem que seu inconsciente mantém de você. Isso significa que, além de visualizar a vida que você deseja, você precisa visualizar quem você se torna dentro dessa vida. Não a versão frágil do passado tentando se encaixar, mas a versão plena, madura, integrada e poderosa que naturalmente sustenta essa nova realidade. Você precisa sentir-se sendo essa pessoa, respirando como ela, pensando como ela, falando como ela, amando como ela, escolhendo como ela. Porque para o inconsciente, identidade vem antes de realidade. Ele não manifesta o que você quer. Ele manifesta quem você acredita que é. Por isso, durante sua prática noturna, você não pode apenas observar sua vida ideal. Você precisa entrar nela. Você precisa encarnar essa identidade de forma tão completa que seu inconsciente comece a reescrever automaticamente a programação interna para torná-la coerente. E esse processo
de integrar sombra, de reconstruir identidade, de alinhar emoções, de reprogramar símbolos. É justamente o que desperta aquilo que Jung chamou de self. O self não é um personagem idealizado. É uma força organizadora profunda, silenciosa e sábia que existe no centro da sua psique. Quando ativada, ela reorganiza sua vida inteira ao redor da sua verdade mais profunda. E é por isso que tanta gente, ao iniciar essa jornada, percebe mudanças muito maiores do que esperava. Coragens inesperadas, decisões que sempre protelou, limites que finalmente consegue impor, oportunidades que parecem sincrônicas, relações que se ajustam, situações que se desfazem naturalmente, escolhas antes impensáveis se tornam claras, comportamentos destrutivos começam a perder força, um senso de propósito começa a emergir. Isso acontece porque quando o self desperta, você deixa de viver como fragmento e passa a viver como totalidade. Você deixa de repetir condicionamentos antigos e passa a criar a partir de consciência verdadeira. Você deixa de ser guiada por medo e passa a ser guiada por visão. E essa visão não é fantasia, não é desejo infantil, não é fuga da realidade. É um alinhamento profundo entre quem você é, quem você foi e quem você está se tornando. Por isso, essa prática noturna é tão poderosa, porque ela ocorre no ponto exato onde ego e inconsciente se encontram, onde luz e sombra se integram, onde emoção e imagem se tornam linguagem, onde futuro e presente se misturam. E quando você faz isso de forma consistente, noite após noite, algo inevitável acontece. Você muda. E quando você muda, sua vida muda. E quando sua vida muda, a realidade responde. Assim, o que antes parecia distante, impossível, improvável, começa a se transformar em movimento, circunstâncias, encontros, decisões e resultados. Não por mágica, mas por coerência psicológica profunda. Então continue, permita-se, confie no processo e lembre-se, não é a técnica que cria o milagre, é quem você se torna praticando a técnica. Quando você começa a se aprofundar na relação íntima entre o consciente e o inconsciente, algo muito poderoso se revela. Nem todos os impulsos interiores que surgem em você vêm do seu eu mais elevado. Alguns vêm da sua sombra. Outros de medos antigos, outros de padrões herdados, e apenas alguns vêm daquilo que Jung chamaria de orientação profunda, aquela voz silenciosa, estável e sábia que emerge do self. A verdadeira transformação acontece quando você desenvolve a capacidade de discernir essas vozes internas, reconhecendo quais delas conduzem ao crescimento e quais apenas tentam mantê-la presa ao que é familiar. E esse discernimento não nasce de pressa ou ansiedade, mas de observação cuidadosa. Você precisa aprender a notar como sente depois de seguir cada tipo de impulso. Os impulsos genuínos, aqueles que vêm das profundezas da sua psique e que apontam para sua verdadeira individuação, quase sempre chegam acompanhados de uma sensação tranquila de direção. Eles não gritam, não pressionam, não exigem. Eles simplesmente mostram o caminho com uma suavidade que à primeira vista pode parecer pequena, mas que com o tempo se revela como a bússola mais precisa que você já teve. Esses impulsos verdadeiros geralmente convidam você a expandir seus limites. Eles não promovem atalhos fáceis, nem soluções imediatas, nem recompensas superficiais. Eles pedem coragem, pedem profundidade, pedem entrega a um processo que não é linear, mas transformador. Ao contrário dos impulsos egóicos, que vêm carregados de urgência, desespero, medo de perder algo ou de não ser suficiente, a orientação autêntica vem acompanhada de uma serenidade que quase sempre está em harmonia com seus valores mais profundos.
Esses impulsos verdadeiros nunca prometem um caminho sem desafios. Pelo contrário, eles mostram o caminho que trará exatamente os desafios capazes de esculpir você na direção da vida que deseja viver. É por isso que Jung sempre enfatizou que a jornada de individuação exige coragem psicológica, uma disposição para caminhar para dentro de si mesmo, mesmo quando partes internas tentam convencê-la a recuar. Ao contrário, impulsos vindos de complexos não resolvidos carregam urgência, impaciência e um tipo de pressão emocional que parece empurrar você de dentro para fora. Eles sussurram: decida rápido, faça logo, não fique para trás, não perca essa oportunidade. Mas quando você os segue, percebe que eles não expandem sua vida. Eles apenas repetem velhos ciclos. Eles a levam de volta aos mesmos relacionamentos, aos mesmos sofrimentos, aos mesmos medos, às mesmas fugas. Jung sugeria algo simples, mas poderoso. Anote seus impulsos internos. Observe o que eles pediam e o que aconteceu quando você os seguiu. Esse mapa emocional vai revelar rapidamente quais vozes internas pertencem ao self e quais pertencem à sombra. Esse é um passo essencial no seu processo de individuação. Porque uma vez que você reconhece as vozes da sua sombra, elas perdem o poder de controlar sua vida nos bastidores. E à medida que você desenvolve essa capacidade de discriminar suas próprias forças interiores, algo extraordinário começa a crescer dentro de si. Confiança. Mas não é aquela confiança superficial, baseada em conquistas externas. É uma confiança silenciosa e profunda, uma sensação de que, aconteça o que acontecer, você pode lidar com isso. Jung chamava isso de coragem psicológica, a força interior que nasce quando você percebe que não precisa mais fugir de si, porque agora sabe dialogar com suas próprias profundezas. Essa coragem muda completamente seu relacionamento com a incerteza. O desconhecido deixa de parecer um monstro escondido na escuridão e se transforma em um território fértil onde novas possibilidades podem florescer. Em vez de medo, você começa a sentir curiosidade. Em vez de evitar riscos, você os acolhe com discernimento. Em vez de se apegar ao que é familiar, você passa a caminhar em direção ao que é verdadeiro. E então surge outro aspecto fundamental: flexibilidade estratégica. A capacidade de ajustar seu caminho sem perder sua direção interna. Quando sua mente consciente e seu inconsciente começam a trabalhar juntas, você se torna uma criadora ativa da própria realidade. Não está mais presa a um único caminho ou estratégia rígida. Sua vida se abre para opções que você não via antes, não por acaso, mas porque sua percepção foi ampliada. Você começa a notar oportunidades que antes passariam despercebidas. Pessoas aparecem no momento certo, ideias surgem com clareza, caminhos se alinhavam. Esse é o princípio das sincronicidades, quando o mundo externo responde ao movimento do seu mundo interno. E isso só acontece quando existe harmonia entre seus níveis de consciência. Mas Jung deixou claro, essa harmonia não surge do nada. Ela exige paciência ativa. Não é esperar sem agir, nem agir sem esperar. É caminhar com determinação enquanto confia no tempo da psique. Um tempo que não é linear, não é lógico, não segue relógios humanos. Assim como a natureza, sua psique também tem seus ciclos de germinação, de incubação, de transformação silenciosa. E nesses períodos, muitas pessoas desistem. Pensam que nada está acontecendo, que o processo não funciona, que não são capazes. Mas a verdade é exatamente o oposto. Durante esses períodos de aparente estagnação, sua psique está se reorganizando. É o momento em que raízes se fortalecem antes da árvore crescer. É o silêncio antes da sinfonia.
É nesses momentos que você mais precisa manter sua prática de comunicação interna, especialmente sua prática noturna, quando a porta para o inconsciente se abre. Mesmo que pareça fraca, mesmo que pareça repetitiva, mesmo que pareça sem resultado, ela está fazendo exatamente o que precisa, construindo novas rotas, dissolvendo velhos padrões, reescrevendo sua história nos níveis mais profundos. E quem persevera nessas fases experimenta os saltos mais transformadores. Não apenas manifestam o que desejam, mas se transformam no tipo de pessoa capaz de sustentar essas manifestações. Desenvolvem uma presença magnética, uma clareza rara, uma autenticidade que naturalmente atrai oportunidades, pessoas e circunstâncias alinhadas. Essas pessoas irradiam algo difícil de nomear, mas fácil de sentir: força interior, verdade, coerência. É isso que encanta, é isso que atrai, é isso que materializa. Se você está aqui, é porque essa transformação já começou em você. E antes de continuar, comente aqui abaixo: eu escolho me alinhar ao meu inconsciente profundo. Isso ajuda seu processo e também fortalece essa comunidade que cresce com você todos os dias. Vivo sobre como cada momento, mesmo os aparentemente vazios, participa da construção da sua nova realidade. E quando essa compreensão finalmente se assenta dentro de você, algo grandioso começa a acontecer. Sua própria vida se transforma em fluxo. Não o fluxo ilusório de motivação passageira, mas o fluxo profundo que nasce quando consciente e inconsciente se alinham de tal forma que sua própria presença passa a gerar movimento no mundo. Você se torna, sem perceber, alguém que inspira. Alguém cuja energia toca outras pessoas sem esforço. Alguém cuja simples maneira de existir começa a atrair indivíduos que também desejam crescer, criar, transformar. Isso não acontece porque você está manifestando corretamente, como tantos repetem por aí, mas porque você finalmente removeu as resistências internas que bloqueavam a força vital que sempre esteve tentando se expressar através de você. Jung sempre disse que quando o indivíduo se aproxima do self, esse centro arquetípico que contém sua totalidade, algo começa a transbordar. Uma vida alinhada não é uma vida isolada, é uma vida que naturalmente se expande para além de si mesma. Seus dons começam a encontrar propósito, suas feridas se transformam em pontes, seu caminho pessoal começa a servir ao coletivo. Essa é a verdadeira maturidade psicológica, o ápice do processo de individuação. Nesse estágio, seus objetivos deixam de ser apenas coisas que você quer e se tornam expressões naturais da sua própria evolução. Você não deseja prosperar apenas para si, mas para contribuir. Não busca expansão apenas para benefício próprio, mas porque entende que cada passo seu ilumina o caminho de alguém. Não deseja apenas mudar de vida, você deseja mudar a experiência de existir para si e para os outros. Quando essa expansão acontece, você começa a perceber um fenômeno impressionante. Suas metas deixam de exigir força, elas começam a se mover em sua direção. O trabalho continua existindo, claro. Jung jamais romantizou o processo, mas ele muda de qualidade. Em vez de ser um esforço tenso e exaustivo, torna-se uma expressão espontânea da sua energia. O esforço vira dança, a disciplina vira prazer, a persistência vira natural. É aqui que a palavra manifestação finalmente ganha sentido real. Porque você entende que não está puxando nada para si. Você está apenas se alinhando com aquilo que sempre esteve disponível, mas que você não conseguia enxergar presa entre sombras, medos, crenças herdadas e ruídos emocionais. Quando essas camadas começam a se dissolver, sua percepção muda, sua realidade. E com ela,
Nesse ponto, algo extraordinário acontece. Você desenvolve a inteligência do fluxo, uma sabedoria silenciosa que sabe quando agir com força e quando recuar com serenidade, quando avançar e quando aguardar, quando empurrar e quando permitir. Isso porque seu inconsciente, que antes era um inimigo misterioso, agora se torna seu maior aliado e passa a guiar você com sinais, sincronicidades, intuições e direcionamentos sutis. Essa inteligência é a chave para navegar períodos de transição profunda, quando uma parte da sua vida está morrendo para que outra possa nascer. Antigamente você resistiria, hoje você observa. Antigamente você tentaria forçar, hoje você coopera, porque entende que crescimento verdadeiro não acontece por violência contra si mesma, mas por colaboração com forças mais profundas. E nesses momentos de travessia, os momentos em que a vida parece suspensa, você descobre algo essencial. Obstáculos não são indicadores de fracasso, são mensageiros. São convites, são portais. Cada aparente bloqueio carrega em si um pedaço do seu próprio roteiro evolutivo. Não acontecem para impedir seu crescimento, mas para moldar você ao nível exato do que deseja viver. Jung observou, ao longo de décadas, que a maioria das pessoas abandona seus processos justamente nos momentos em que a psique está organizando uma mudança crucial. Elas confundem silêncio com ausência, lentidão com retrocesso, resistência com impossibilidade. Mas aqueles que compreendem o ritmo simbólico da alma, esses se tornam imparáveis, porque entendem que a vida se move em espirais, e não em linhas retas, que tudo o que retorna, retorna em profundidade, que tudo o que parece se repetir, se repete para ser curado, que tudo que parece atrasar, atrasa para alinhar. E é aqui, nessa compreensão profunda, que você aprende a arte do pensamento paradoxal, uma das qualidades mais avançadas do desenvolvimento humano. A capacidade de sustentar duas verdades ao mesmo tempo. A capacidade de caminhar mesmo na dúvida. A capacidade de continuar acreditando, mesmo quando resultados ainda não apareceram. A capacidade de persistir, não por esperança cega, mas por conhecimento interno. Pessoas maduras psicologicamente, dizia Jung, não precisam de garantias para prosseguir. Elas se movem não porque sabem exatamente o que virá, mas porque confiam em quem estão se tornando. E quando essa maturidade floresce, algo ainda mais profundo acontece. Sua vida se torna magnetismo. Um magnetismo superficial, criado artificialmente, mas uma força silenciosa que atrai tudo o que vibra na mesma frequência que a sua autenticidade. Oportunidades sentem isso, pessoas sentem isso. Situações se reorganizam ao seu redor por causa disso. Você deixa de correr atrás da vida, a vida começa a correr atrás de você. E é nesse ponto que seu caminho deixa de ser apenas sobre manifestar coisas e passa a ser sobre manifestar quem você realmente é. É quando sua individualidade se torna em contribuição. Quando sua dor se torna sabedoria, quando sua jornada se torna inspiração, quando seu inconsciente e seu consciente deixam de ser adversários e se tornam aliados numa única direção, sua expansão. É isso que acontece quando você realmente desperta. E antes de encerrarmos, escreva aqui nos comentários: eu permito que minha vida flua com a sabedoria do meu inconsciente. Escrever isso sela essa compreensão dentro de você e fortalece essa comunidade poderosa do canal Mentalidade Inabalável. Você percebe que a satisfação mais profunda não vem de um objetivo alcançado, mas do próprio ato de crescer, de se descobrir, de se transformar.
Cada habilidade que você desenvolve, cada limite interno que você supera, cada vulnerabilidade que você escolhe iluminar, tudo isso constrói um tipo de riqueza que nenhuma perda pode apagar. Jung dizia que o ser humano amadurece quando deixa de viver apenas para suprir suas necessidades imediatas e passa a viver como expressão de algo maior. E quando você chega a esse ponto, o ponto em que percebe que sua existência não é isolada, mas parte de um movimento mais amplo da consciência, a manifestação deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural. Você não está mais tentando arrancar algo do mundo. Você está colaborando com ele. Você não está mais tentando controlar o fluxo da vida. Você está navegando com ele. E, principalmente, você não está mais tentando provar seu valor. Você está expressando seu valor. É aqui que sua relação com o inconsciente se transforma profundamente. Aquela prática noturna, antes focada em reprogramar padrões, agora evolui para um diálogo vivo, com uma sabedoria interna que passa a acompanhar cada passo seu. Você começa a perceber que o inconsciente não é apenas um repositório de memórias passadas, mas uma fonte de orientação, força e criatividade que opera tanto dentro quanto além de você. E ao invés de perguntar, como faço para conseguir isso? Você passa a perguntar, como posso me alinhar com o que a vida quer expressar através de mim? Essa mudança de pergunta muda tudo. O poder que antes você buscava em técnicas e métodos começa a emergir espontaneamente da sua própria profundidade. As respostas vêm mais rápido. As sincronicidades se tornam mais evidentes, as escolhas ficam mais claras. A vida perde o peso da luta e ganha o ritmo da fluidez. Jung chamava esse estado de integração do self, o momento em que consciente e inconsciente deixam de travar batalhas internas e passam a agir como uma unidade viva. Quando isso acontece, algo desperta dentro de você. Uma confiança que não está baseada em garantias externas, mas na experiência direta de que existe sabedoria e ordem operando dentro do que antes parecia caos. Essa confiança não é passividade, é coragem. Coragem de seguir um caminho mesmo sem ver o final. Coragem de crescer mesmo quando é desconfortável. Coragem de deixar morrer o que já não serve. Coragem de permitir que o novo nasça dentro de você. E essa coragem transforma tudo ao seu redor. Você se torna uma presença que inspira sem esforço. Uma pessoa que simplesmente ao existir, desperta nos outros a vontade de crescer também. Pessoas começam a procurar você não pelo que você tem, mas pelo que você é. Seu caminho deixa de ser uma batalha solitária e se torna uma jornada que fortalece todos que cruzam com você. Isso é manifestação em seu nível mais elevado. Não apenas atrair coisas, mas atrair vidas. Não apenas transformar sua realidade, mas transformar realidades ao seu redor. O mundo responde à sua mudança interna porque sua vibração se torna um convite à expansão. Você se torna canal, você se torna ponte, você se torna vida em movimento. E a partir desse lugar, você finalmente entende que a prática que começava como simples visualização agora é algo muito maior. É diálogo constante com a força que habita as profundezas da sua alma. Uma força que sabe mais do que você pensa, vê mais do que você imagina e conduz você para horizontes que jamais alcançaria apenas pela lógica. Essa colaboração entre consciente e inconsciente se torna seu maior poder. Uma fonte inesgotável de criatividade, direção e propósito. E quanto mais você se entrega a ela, mais sua vida se torna uma expressão viva de quem você realmente é. Livre das amarras do passado, livre das vozes da limitação. Livre da identidade pequena que um dia tentaram impor a você.
Agora você vive como alguém inteira, inteira em consciência, inteira em verdade, propósito. E é exatamente isso que transforma sua existência em contribuição. Sua vida passa a iluminar. Sua presença passa a ensinar. Seu caminho passa a abrir caminhos. Você se torna uma força que ajuda o mundo a despertar, não por esforço, mas por ser quem você nasceu para ser. E antes que você siga para o próximo passo da sua jornada, escreva aqui nos comentários: eu desperto o poder do meu inconsciente e permito que minha vida floresça. Escreva isso para selar esse processo dentro de você. E se este vídeo tocou sua alma, se você sentiu verdade em cada palavra, então deixe seu like, se inscreva no canal Mentalidade Inabalável e compartilhe este conteúdo com alguém que você ama. Porque quando você expande consciência, você expande o mundo junto. Obrigado por caminhar até aqui. Sua transformação já começou. Agora, continue. O universo está esperando sua próxima versão.